Alô, bom amor, mais uma vez. Acabei de fazer um exercício do doing. Este exercício serve a estimular a energia dentro. Depois desse exercício é um momento de introspecção para observar o que se passa no interior e no exterior. Deixo vocês um pouquinho aproveitar desse maravilhoso espaço no qual faço todos os meus exercícios e no qual estou a viver. Observar tranquilamente, gentilmente, sentir, ouvir os barulhos da natureza, o momento sagrado, sem pensar. Sem pensar, é isto que é importante, sem pensar que alcançamos o momento sagrado da conexão com a energia criadora. O sagrado e o divino que está em nós. Observamos a brisa ligeira que faz voar essa cortina. Observamos o que sentimos sem pensar. Ouvimos os sons da natureza, os animais, moscas, abelhas, pássaros. Observamos o silêncio, a beleza da natureza. Qualquer barulho que ouvimos deve nos ajudar a relaxar mais profundamente e por isso não lhe demos importância nenhuma. Por chegar a não dar importância, podemos tentar compreender o que o universo quer nos dizer com este barulho. Depois desse exercício de doing, depois de fazer circular, fluir a energia dentro dos meus canais, eu faço o poder de decretar. Sou merecedor. Eu quero partilhar com vocês este lindo teste, este poder, este decreto, porque todos nós somos merecedores. Realmente, sim, somos. É preciso elevar a nossa vibração para merecer as coisas boas que nós queremos por nós, porque na realidade o universo é justo, a justiça universal existe e cada um colhe o que semeou, muitas vezes inconscientemente, mas semeou. E a mudança deve acontecer em nós, ser bem informados para parar de semear inconscientemente o que não queremos colher, ou seja, para semear conscientemente o que nós queremos colher para nós e os outros também. Trabalhamos em nós, a melhor maneira de ajudar os outros é trabalhar em nós. Ação, reação. Ok, vamos então. O poder de decretar. Sou merecedor. Mereço tudo o que é bom. Não uma parte, não um pouquinho, mas tudo o que é bom. Agora, me afasto de todos os pensamentos negativos e restritivos. Liberto e deixo ir todas as minhas limitações. Em minha mente, sou livre. Agora, me transporto para um novo espaço de consciência, onde estou disposta a me ver de maneira diferente. Estou decidida a criar novos pensamentos sobre mim mesma e a minha vida. Meu modo de pensar torna-se uma nova experiência. Eu agora sei e afirmo que sou um com o poder de prosperidade do universo. Assim, prospero de inúmeras maneiras. Está diante de mim a totalidade das possibilidades. Mereço vida, uma boa vida, uma excelente vida. Mereço amor, uma abundância de amor. Mereço amar, mereço ser amada, mereço amor. Uma abundância de amor. Mereço boa saúde. Mereço uma excelente saúde. Mereço viver com conforto e prosperar. Mereço alegria e felicidade. Mereço a liberdade de ser tudo o que posso ser. Mereço mais do que isso. Mereço tudo o que é bom.
O universo está mais que disposto a manifestar minhas novas crenças. Aceite essa vida abundante, de braços abertos, com alegria, prazer e gratidão, pois sou merecedora. Eu aceito, sei que é verdadeira, e por isso sou grata à infinita energia criadora. Com amor, sou grata e reconheço a energia criadora. Agradecida. Desejo a todos um excelente e maravilhoso dia. Até a próxima. Um grande abraço.